E para encerrar esse painel, a gente gostaria de convidar agora Ítalo com o seguinte tema: Desafios da gestão penitenciária no enfrentamento ao crime organizado. Ítalo, seja bem-vindo, fique à vontade. Mas pretendo ser o mais breve possível para que a gente possa ter um pouquinho de reflexão sobre o sistema prisional. Érico já começou bastante aí a falar muito bem sobre o que a gente vive diariamente no sistema prisional, e a importância de eventos como esse, da gente estar aqui, é justamente porque o sistema prisional ele é invisível, né? As pessoas não conhecem o que acontece no sistema prisional, as pessoas simplesmente acham que sabem. E muita coisa acontece, muita coisa ruim, muita coisa boa, e muita coisa que ninguém nunca vai imaginar até entrar na unidade prisional para conhecer. Então, assim, o trabalho é muito árduo. Falar de ressocialização para muitos é baboseira, é falar de algo que não existe, que é impossível, que é uma utopia. Mas a gente vai colocar um pouquinho de reflexão aqui para a gente. Eu pretendo ser rápido, só para a gente poder tratar um pouco sobre a problemática que a gente enfrenta no sistema prisional hoje brasileiro, e principalmente aqui no sistema prisional baiano. Bom, eu sou policial penal de carreira desde 2011, há quase 15 anos. Trabalhei inicialmente na Colônia Penal de Simões Filho por quase 7 anos, na área operacional. Depois fui para a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas, onde participei da fundação, que é justamente o setor que faz a execução e administração do serviço de tornozeleira eletrônica aqui no estado da Bahia. Fiquei lá, fui do setor jurídico, fui coordenador geral adjunto, fui coordenador geral, até que saí de lá para assumir a direção do Conjunto Penal de Lauro de Freitas, onde estou há 1 ano e 8 meses, certo? Tenho alguns cursos na área técnica do sistema prisional, na área de gestão, graduação em Direito. A gente vai falar aqui um pouco sobre a dominação e monetização da estrutura estatal feita pelas organizações criminosas. Érico colocou um vídeo onde ele fala da porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, de acesso ao sistema prisional. E, de fato, existe um acesso onde o Estado pouco chega, onde os internos eles têm um poder paralelo e eles mesmos se organizam. E é nesse momento onde eles se organizam, onde eles dizem mais ou menos como aquilo vai funcionar, é que eles também monetizam e é onde as organizações criminosas lucram. Lucram para que uma visita adentre, lucram para que uma mudança de cela consiga ser efetuada, eles lucram se um interno que eles querem que seja atendido pelo médico ou tenha qualquer serviço assistencial, eles vão lucrando. Então, um interno que ele não tem nem dinheiro, nem nenhuma visibilidade no crime organizado, ele tem que arranjar, ele tem que pagar para conseguir direitos básicos, principalmente quando o Estado não consegue fazer o controle e fazer a triagem do que cada preso precisa. O diálogo entre o Estado e entre os presos nem sempre ocorre de maneira igual para todos os presos. Às vezes, a pessoa que é a liderança, ela se impõe naquele meio e qualquer outro preso que tenha vontade de falar sobre qualquer coisa que esteja sentindo, ele é punido. Então, o interno ele não chega para falar, ele não chega para dizer qual é o problema, ele não chega para falar nada. Ele só chega se o crime organizado permitir, seja ele por prestígio ou por dinheiro. Passe, por favor. Então, a partir disso também, o crime organizado ele tem uma lógica de enfrentamento, muitas vezes velado. Você chega na unidade prisional, algumas unidades prisionais mais controladas, existe um confronto velado. Você chega, você adentra a unidade, parece tudo muito calmo, parece tudo muito tranquilo, mas esse enfrentamento ele ocorre paulatinamente dentro da cabeça de cada interno faccionado que ali está. Se o interno ele tem uma necessidade, ele tem uma vontade de participar de programas de ressocialização, se ele tem vontade de participar de educação formal, de cursos, se ele tem vontade de trabalhar, isso tudo vai sendo disseminado ali na cabeça dele pelo crime organizado para que ele não faça isso, porque ele vai virar um caguete, porque ele vai virar um X9, porque ele vai virar de lado. E as represálias continuam, porque aquele sistema lá dentro, onde estão somente os presos, sim, é dominado até hoje por organizações criminosas. Então, são represálias para quem trabalha, são represálias, inclusive, para quem retornam de saída temporária. O interno ele tem que sair e ele não pode voltar. O interno do sistema do semiaberto, que sai para saidinhas, como a gente chama, alguns deles, caso eles retornem, eles também sofrem represálias. Então, é um controle, inclusive externo, do sistema prisional, que funciona dentro do sistema. E uma das grandes atuações das organizações criminosas no sistema é justamente a tentativa de entrada de ilícitos e materiais proibidos. É lá que ela consegue dinheiro, é lá que ela consegue manter as conexões de dentro para fora, ordenar o crime organizado do lado de fora. Hoje, no Brasil, os grandes líderes das organizações criminosas estão presos, né? Isso é histórico.
quando há um grande líder, um grande destaque, há um esforço maior das forças policiais, das forças de segurança para prendê-lo. Então, é mais fácil que grandes líderes de grande repercussão, eles consigam ser presos, né? Existe um esforço coletivo maior para que eles sejam presos. Só que nem sempre o sistema prisional consegue ter um investimento que seja à altura desse esforço coletivo. Muitas vezes são grandes operações e você coloca um grande líder num sistema prisional falido, sem investimento, onde você coloca ele com acesso a celulares, com acesso a outros internos de diversas localidades, de diversos domínios territoriais diferentes, onde você simplesmente coloca ele para fazer networking, trabalhar por celular, via home office. É isso que acontece. Então, se você não olha para dentro do sistema prisional e não olha que esses grandes investimentos em segurança pública, se ele não for colocado dentro das unidades prisionais de igual modo, o crime vai continuar igual, a segurança pública vai continuar falhando e nós não vamos resolver nenhum tipo de problema nesse sentido. A gente tem uma entrada de muitos ilícitos, o Érico passou ali várias imagens com uma série de celulares, drogas, facas, tudo dentro do sistema prisional, e a gente sempre fica perguntando, mas como é que entra tanta coisa? A gente tem uma unidade prisional hoje, da qual eu estou diretor, o Conjunto Penal de Lauro de Freitas, que é uma unidade que tem uma estrutura física um pouco mais adequada do que algumas outras. Funciona sob um modelo de administração que permite um controle de acesso mais adequado, a gente tem um quantitativo de colaboradores, de monitores de ressocialização superior em algumas outras unidades de gestão plena. Isso faz com que a gente tenha mais controle do que algumas outras unidades. Ainda assim, não é raro que a gente tenha uma série de apreensões enxertadas em visitantes. Falei de visitantes porque dentro do sistema prisional, em número de ocorrências, é o que a gente tem mais hoje. As ocorrências, quando a gente descobre que está entrando, hoje na Bahia, a maior parte delas são através dos visitantes. Essa daí, por exemplo, era uma visitante, uma mãe de um interno, que estava com 4 invólucros de aproximadamente 50 gramas cada um, enxertado no reto. Então, assim, mesmo com o body scan, com esteira de raio-x, ainda assim não é tão fácil conseguir fazer todo esse controle. Uma unidade prisional como Feira de Santana, de mais de 2.000 presos, imagine quantos visitantes adentram num dia nessa unidade. Imagine quantos policiais tem para fazer a revista, seja ela num body scan, seja ela num portal. A conta não fecha. E se a conta não fecha, é difícil a gente falar de, nossa, mas como é que está entrando? Está simples, está entrando porque não tem investimento para fazer uma revista adequada, para tratar as coisas da forma que deveriam ser tratadas. Então, a gente tem também a entrada de materiais ilícitos por colaboradores, por prestadores. A gente teve, isso aqui é coisa bem atual, em 9 de maio, uma operação foi deflagrada na penitenciária Lemos Brito, maior penitenciária daqui de Salvador e região metropolitana, onde um prestador de serviço, um serralheiro que estava fazendo um serviço dentro da unidade prisional, ele foi interceptado com esse material aí para entrar na penitenciária Lemos Brito. A gente tem ali uma pistola, 380, com 2 carregadores, muitos celulares, muitas facas, punhais, drogas, bebidas, enfim, tudo que você possa imaginar, e que isso aí na mão do crime organizado faz muita coisa. A gente teve recentemente, dia 7, um monitor de ressocialização que foi preso ao tentar entrar no Conjunto Penal Masculino de Salvador com materiais ilícitos na bota. Pode passar? 2 celulares e 3 smartwatches mais carregadores, também para uso do crime organizado. A gente também tem ocorrências envolvendo advogados. Advogado é preso no Conjunto Penal de Segurança Máxima, suspeito de trabalhar como pombo-correio. Foi encontrado com ele, além da carta com ordens de um criminoso para outro, foi encontrado também drogas na bota desse advogado. Então, assim, o crime organizado ele inova a cada dia na tentativa de entrada e de enxerto de materiais ilícitos e proibidos no sistema prisional. A gente ainda tem o que Érico pontuou muito bem. Em Simões Filho, em 2022, a gente teve chuva de arremessos. 4 detentos são transferidos e celulares e facas apreendidos em presídio após chuva de objetos arremessados no local. Uma série de objetos simplesmente arremessados. E assim, a gente vem num histórico, falando do estado da Bahia, onde o sistema prisional, a gente tem uma unidade aqui em Salvador, a penitenciária Lemos Brito, uma unidade sexagenária. Então, a gente tem unidade de 60 anos, sem reformas estruturais adequadas por muito tempo, e aí agora, quando a segurança pública está fervendo, aí todo mundo fala, pô, mas a SEAP não está fazendo ressocialização. Aí eu pergunto,
é difícil. Só o JK que conseguiu fazer 50 anos em 5. É muito difícil fazer tão rápido. E mesmo assim, Érico conseguiu mostrar o quanto o sistema prisional está mudando aqui. E a gente vai avançar. Na semana passada, no dia 5 de junho, uma granada e 2 bombas de peixe, de pescar, foram arremessadas na colônia penal Lafayette Coutinho, em Castelo Branco. Foi necessário chamar o BOPE para desarmar as granadas, que a gente não sabe qual era a utilidade que eles teriam dentro daquela unidade prisional com essas granadas. Então, assim, é difícil a gente conseguir controlar tudo isso sem que tenha investimento massivo. Eu retorno. E quando tem um pouco mais de investimento, que é o caso do Conjunto Penal de Lauro de Freitas, uma unidade que possui uma estrutura, como falei, um pouco mais adequada, os criminosos, eles inovam. A gente tem Boriscan lá, a gente consegue fazer uma estrutura, nossas unidades são teladas, não existe arremesso. Nós temos um sistema de vídeo monitoramento de câmeras muito bom, consegue proteger bem o nosso perímetro externo. Mas na mata, ao lado do perímetro externo, em rondas, a gente achou isso aí. Uma sacolinha com cerca de 800 gramas de maconha, em vários invólucros, e um celular, para que algum trabalhador, a unidade é de semiaberto, então tem muitos internos que trabalham em hortas e outras frentes na área externa do conjunto penal, para que algum desses trabalhadores fosse lá e pescasse o ilícito e tentasse, de alguma maneira, colocá-los para dentro da unidade prisional. Então, assim, além de tudo isso, é importante a gente falar que existem as exceções. Tem muitos visitantes que adentram normalmente, tem muitos advogados, a maioria deles, que adentram também somente para prestar consultoria e assessoria jurídica, e tem muitos prestadores de serviço honrados e colaboradores honrados. Assim como os próprios internos também tentam entrar. São frequentes as ocorrências de internos que vão a audiências, que vão a hospitais serem atendidos e simplesmente voltam com um chip na língua, porque em algum momento tiveram contato com um familiar e rapidamente conseguiram, numa falha de atenção rápida de um policial, colocar algum ilícito ali para tentar passar. Então, a gente aí, no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, no retorno de saída temporária, que é justamente aquele período que o interno fica, normalmente por 7 dias, para convívio familiar, e depois retorna. No retorno desse interno à unidade prisional, ele estava com esse aparelho aí, que foi visto no Boriscan, enxertado no ânus. É um smartwatch com carregador por indução, e a gente verificou. Ele depois confessou que estava, retirou, e aí foram adotadas as medidas cabíveis em delegacia. E, assim como também é muito falado, eu acho que todo mundo, quando fala como é que tudo isso entrou na cadeia, acha que é assim, pelos policiais. Também entra, porque também, assim como todas as profissões, a gente também tem a banda podre dentro da Polícia Penal e dentro de todas as polícias. E é por isso que é importante que a gente tenha um grupo de corregedoria forte e atuante para que a gente consiga eliminar essas ervas daninhas e produzir um sistema prisional mais seguro. A gente teve, em julho de 2024, um policial penal preso, que está preso até hoje, inclusive, por suspeita de entrar com drogas, de enxertar drogas e celulares no Conjunto Penal de Paulo Afonso, norte da Bahia. Nós tivemos também uma operação grande do GAECO, em parceria com a Polícia Penal e outras forças de segurança, no Conjunto Penal de Feira de Santana, para desarticular uma possível quadrilha de facilitação de entrada de celulares na unidade. Um policial penal segue preso, outros policiais foram afastados. E por que eles querem que tanto dessas coisas entrem, né? Por que precisam tanto que esses celulares cheguem lá dentro? Porque lá de dentro, o tráfico de drogas é gerenciado, lá de dentro, os homicídios que precisam ser feitos pelo crime organizado, eles são ordenados, lá de dentro, os territórios são invadidos e dominados. A gente teve um caso, falar bem rapidamente, um caso emblemático que ocorreu a morte de um policial federal Caribé, que foi morto numa operação que envolvia várias forças de segurança, no bairro de Valéria. Aquilo ocorreu justamente porque as forças de segurança não estavam preparadas para uma invasão de uma organização criminosa que também invadiu aquele local, a mando de um criminoso de vulgo amarelo, que deu a ordem de dentro do sistema prisional. Então, essas ordens custam a vida de muita gente, inclusive de nós mesmos, operadores de segurança. Cometimento de crimes nas ruas, ordem advinda do sistema prisional. Normalmente, essas ordens vêm pela comunicação por aparelhos celulares, mas existem unidades prisionais na Bahia que não têm aparelhos celulares. E aí, nesse caso, tem outras formas. Normalmente, essas unidades a gente vê, por exemplo, lá no Conjunto Penal de Lauro de Freitas,
Sempre já, algumas vezes, a gente já pegou advogados tentando passar no Bodyscan com cartas nos bolsos, para tentar passar algum tipo de informe, algum tipo de mensagem para os internos. Também nas revistas que nós fazemos nos internos, para passar eles tanto para assessoria jurídica, quanto passar eles para visitação social, não é raro a gente também encontrar tentativas de passagem de cartas, para que possa passar alguma mensagem para o mundo externo. E também existe a comunicação direta. Se não vai por carta, se não vai por celular, vai pela voz. Os internos eles não são isolados, exceto em alguns regimes muito diferenciados. Ainda assim, o direito de visita ele existe, mas a gente pode simplesmente verificar que existem práticas de internos passando ordens para visitantes e para advogados para cometimento de crimes do lado de fora. Ações de enfrentamento. O Estado da Bahia tem enfrentado o crime organizado diuturnamente no seio das unidades prisionais. A Operação Aláfia, volta aí, por favor. A Operação Aláfia reduziu em 80% o índice de crimes violentos, letais e intencionais na cidade de Jequié, que já foi tida, não sei se vocês sabem, como a cidade mais violenta do país. Durante a Operação Aláfia, nessa unidade prisional, onde a comunicação foi cortada dos internos que estavam no sistema prisional com a população de fora, houve uma queda drástica dos índices de criminosos na região. Ainda também, em 2025, agora, em março, houve a Operação Soberania Cacaueira, onde vários líderes de organizações criminosas foram transferidos do presídio de Itabuna para outras unidades na capital e em Serrinha. E essas transferências também, com o intuito de bloquear a comunicação desses internos com o mundo externo, também baixaram drasticamente o número de crimes violentos, letais e intencionais na região. Em Feira de Santana, no ano passado, em outubro, foi feita, em parceria da SEAP com o Ministério Público e outras forças de segurança, a Operação Angerona, que, de igual forma, mobilizou muitos agentes de segurança em prol do corte de comunicação de lideranças criminosas em Feira de Santana, baixando também drasticamente o índice de criminalidade na região. Aí a gente fala, pausa só um pouquinho, a gente fala sobre controle de acesso, sobre entrada de ilícitos. Isso é a realidade que muitos estados têm ainda, né? São desafios que a gente vai ponto a ponto tentando superar. Mas eu vou mostrar para vocês como funciona no sistema penitenciário federal, que existe uma estrutura bastante diferente, só para a gente entender como lá, de fato, a coisa funciona muito melhor, porque existe investimento. A CNN Brasil entrou com exclusividade na penitenciária federal em Brasília, considerada a mais... Não, dá para adiantar não, né? Então deixa. Isso aí, adianta só um pouquinho. Aí. Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em fevereiro deste ano. A reportagem é do Jonas Maia, com imagens de Rodrigo Mendonça. São 208 celas, 4 pavilhões e uma segurança reforçada com uma muralha de 9 metros de altura ao redor, com até 16 metros de profundidade. Essa é a Penitenciária Federal em Brasília, que é de segurança máxima e considerada a mais segura da América Latina. A CNN Brasil entrou com exclusividade no presídio. São 3 barreiras de segurança e nenhum objeto pessoal passa no raio-x. O diferencial da penitenciária em Brasília são essas torres, que fazem parte da muralha. Policiais penais federais monitoram dia e noite tudo o que acontece no local, até com binóculos. As muralhas, elas são instrumentos adicionais, né, de segurança e que se somam aos protocolos desenvolvidos pelo Sistema Penitenciário Federal. A própria arquitetura, né, a concepção arquitetônica e de engenharia, ela fomenta uma maior segurança, tanto no que tange à defesa, quanto também a contramedidas. A muralha custou 46 milhões de reais. A medida da muralha nas demais unidades, além de Brasília, já estava nos planos do governo. A unidade, só a muralha tecnológica da unidade de Brasília, que foi construída posteriormente, custou 46 milhões de reais. Uma unidade prisional de porte grande na Bahia custa 50 milhões de reais. A unidade toda a estrutura. Só a muralha da unidade de Brasília Federal custou 46 milhões. Então, segurança só se faz com investimento. Pode passar. Não, pode passar. Bom, a gente vem passando por uma virada de chave no sistema prisional baiano, né? Houve a criação da SEAP em 2010, saímos da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos para a criação de uma pasta única,
E naquela época, ainda os gestores das nossas unidades e os gestores da execução penal do Estado ainda eram ocupados por pessoas de carreiras distintas que não conheciam o sistema prisional, não conheciam a dinâmica do sistema prisional. Militares, policiais civis, advogados, pessoas que, de fato, não conhecem o cotidiano do sistema prisional, eram quem realmente tomava conta daquilo e administrava da forma que achava certa, achava correta. A partir dos concursos de 2010 e 2014, houve uma oxigenação na carreira da Polícia Penal e foram gradativamente colocados policiais penais em cargos estratégicos, em cargos de gestão na Secretaria. A partir daí, também alavancou uma grande onda de capacitação profissional, alterando completamente a identidade funcional dos policiais penais. E, ainda agora, depois de 2014, 2016, a Polícia Penal ampliou as suas atividades com as unidades especializadas de inteligência prisional, uma agência que atua também em parceria com outras agências, o Grupamento Especializado de Operações Prisionais, que atua também nas missões de alta complexidade no sistema prisional, e a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas, que é o Serviço de Tornozeleira Eletrônica. Os procedimentos operacionais, eu vou falar muito rapidamente, porque o Érico também já falou um pouco sobre isso. A gente precisa ter, para garantir segurança no estabelecimento prisional, controle de acesso, e aí a gente precisa utilizar de todos os mecanismos tecnológicos possíveis, body scan, raio-x de esteira, banquetas, detectoras de metal, raquetes detectoras, portais, enfim, tudo que a gente puder para garantir que aquela pessoa que está acessando, ela vai ter um fim ali, ela está acessando para ter algum determinado fim, seja visitar, seja prestar um serviço, ela não vai carregar consigo nenhum tipo de material proibido, vai retornar. Então, a gente precisa ter controle e limitação de entrada de objetos, só vai entrar no sistema prisional aquilo que existe a necessidade real de adentrar. Então, não precisa ficar adentrando vários pertences, como antigamente entrava. Uma visitante entrava com um carrinho de compras para os internos. Isso hoje não existe mais no sistema prisional baiano. Revista de veículos. Os veículos que adentram para prestar serviço, para tudo isso, têm que ser revistados. Hoje o sistema prisional brasileiro já utiliza cães de detecção de drogas, de celulares, para poder ampliar a segurança nesses veículos. E a revista pessoal nos internos. Os internos, eles precisam ser revistados. Só um adendo, a gente falou aqui, Érico falou sobre revista vexatória. A revista vexatória, ela se aplica somente aos visitantes. Ela não se aplica aos internos. Tá? Os internos, sim, eles têm uma revista mais apurada, eles estão custodiados, estão sob a custódia do Estado, então estes, sim, podem ter uma revista maior, uma revista mais apurada. Essa revista ela tem que ser feita quando o interno entra, quando o interno retorna de escoltas, quando ele retorna de trabalho, quando ele retorna de uma saída temporária. Ela tem que ser feita para que ele tenha acesso ao atendimento biopsicossocial, por médico, por enfermeiro, por psicólogo, por serviço social. Ela tem que ser feita para acesso às atividades educacionais e laborativas, para atendimento jurídico e para visitação. Os direitos, eles têm que ser garantidos, mas a segurança, ela sempre vai ser em primeiro lugar quando se fala em estabelecimento prisional. A revista diárias nas celas, elas ocorrem. Hoje, o sistema prisional baiano tem revista nas celas todos os dias. A partir do momento que você faz o fechamento, os policiais penais ou monitores de ressocialização, eles adentram as celas, verificam se existe alguma coisa na cela, verificam as estruturas das paredes, das portas, das grades, para que não haja nenhum tipo de tentativa de fuga ou coisa semelhante. E existem as revistas gerais, que são aquelas revistas que são feitas em todas as celas de um determinado pavilhão e ala, que elas ocorrem normalmente programadas, existe um agendamento de gestão para essas revistas, e as inopinadas, que elas ocorrem quando existe alguma suspeita ou alguma informação que valide a revista. Um vídeo rapidinho. Bom, existe sempre uma balança entre segurança e ressocialização. Quando endurece muito os protocolos de segurança, a ressocialização ela fica em segundo plano. Quando você solta demais os programas de ressocialização, a segurança ela pode ficar comprometida. Então, é necessário que isso seja dosado, né? Existe a progressão de pena. Então, se o preso está em regime regime disciplinar diferenciado, se o preso está em regime fechado, se o preso está em regime provisório, existe um nível de segurança que deve ser adotado. Se o preso está em cumprimento de pena em regime semiaberto, é já um outro nível de segurança. Em regime aberto, um outro nível de segurança.
E assim como a ressocialização também deve seguir essa mesma lógica. Os programas e projetos de ressocialização, quanto mais próximos da porta de saída, eles têm que ser intensificados. Pode passar. E aqui uma pergunta bem interessante para que vocês me respondam. Quem aqui acredita em ressocialização? Levanta a mão, por favor. Eu imaginei que seria a extrema minoria, é natural. E é curioso falar sobre ressocialização porque é uma responsabilidade que imputam a SEAP, que imputam a Polícia Penal, que é muito curiosa. Normalmente, passa aí, por favor. Normalmente, os internos do sistema prisional, estatisticamente, são internos pobres, pretos, periféricos, que possuem uma série de vulnerabilidades sociais, que possuíram baixa oferta de direitos fundamentais, como saúde, educação, moradia de qualidade, possuem, normalmente, frágil estrutura familiar, grande parte dos internos do sistema prisional não tem sequer pai declarado, e a maioria deles moram em comunidades dominadas por orcrins. Realmente é só a SEAP que tem que fazer a ressocialização, onde nenhum direito foi garantido pela pessoa desde que ele nasceu, um interno que muitas vezes não teve orientação de instituição nenhuma até chegar ao sistema prisional, do nada ele tem que sair lindo. Ele tem que sair como se ele fosse um sujeito regenerado. Só que é difícil você regenerar uma pessoa que sequer teve qualquer tipo de contato com direitos básicos. Lógico, existem as exceções, a gente está falando aqui de modo mais geral. Mas existe essa carga, né? Pô, a ressocialização ela não ocorre na SEAP, eu não sei o que é que acontece. Mas é isso, é uma responsabilidade que não é nossa. A ressocialização é um dever da SEAP, mas é uma responsabilidade de todos. A partir do momento que um preso ele sai capacitado, ele sai com um ofício e ele simplesmente chega na casa de alguém e alguém descobre que ele já foi no sistema prisional. E aí a pessoa já não quer que ele adentre, ou a pessoa tem uma empresa e aquela pessoa é um profissional, mas surgiu ali no ouvido, rapaz, você soube que fulano estava preso? E automaticamente aquelas oportunidades, elas somem. Então, assim, a ressocialização não é um dever somente da SEAP, porque muitos direitos já podem ter sido negados àquela pessoa para que a gente simplesmente consiga fazer um mar de maravilhas. Nem sempre é tão fácil. A melhora da porta de saída, lógico, é uma função nossa. A gente precisa, de fato, fazer com que o preso ele saia melhor do que o que ele entrou, mas o problema é a porta de entrada, que às vezes ele já entra bem complicado. Mas a gente tenta, pelo meio da ressocialização, fazer novas oportunidades para a transformação de vidas, não por uma questão ideológica, porque é bonito falar de ressocialização, porque é politicamente correto. Hoje em dia, de maneira técnica, falar de ressocialização e de projetos e políticas nesse sentido é você tentar interromper o ciclo de reincidência, é você falar de segurança pública, é você falar de economia de gastos, onde um preso na Bahia custa R$4.000. Então, para você falar de interrupção de um ciclo de reincidência e você falar de pessoas que, em vez de sair e voltarem a delinquir, começarem a contribuir lá fora, é você falar de economicidade, é você falar de fortalecimento da segurança pública. Então, a gente precisa deslocar um pouco essa ideia, às vezes ignorante, de que ressocialização é acalentar bandido, porque nem sempre é. Hoje, no sistema prisional da Bahia, acho que passou no vídeo que a gente postou aí, que Érico colocou, nós temos uma série de frentes de ressocialização, de trabalho, né? Vocês podem ler aí, horticultura, avicultura, suinicultura, piscicultura, costura, produção de fardamentos, produção de blocos de concreto. O sistema prisional hoje ele é quase autossuficiente, né? Ele produz o bloco de concreto que ele constrói e reforma as unidades, ele produz a sandália que ele usa, ele produz o fardamento que ele veste. Também tem uma série de ações educativas e lúdicas que também fazem parte desse processo de socialização de uma pessoa que não teve muitas vezes acesso a nada. Algumas fotos dos projetos que são desenvolvidos no Conjunto Penal de Lauro de Freitas. Vou passar. E aí, mutirão de documentos, é você introduzir direitos de cidadania, direitos básicos. Muitos ali nunca tiveram um documento na vida, você colocar a pessoa para ter um documento, colocar a pessoa para ter acesso à assistência jurídica. Pode passar. Mas depois disso tudo, o que ainda falta? Falta atenção ao servidor. E aqui eu estendo tanto ao policial penal quanto aos monitores de ressocialização, que também têm um papel muito importante nessa função. O policial penal é a peça-chave que aplica os procedimentos de segurança e, ao mesmo tempo, permite o acesso dos internos à garantia de direitos e à ressocialização. Pode passar.
Então, a gente precisa de uma corregedoria forte e atuante, a gente precisa que, de fato, os policiais que tenham desvio de conduta, essas pessoas elas sejam extirpadas da corporação e que a responsabilização ela seja eficaz pelas condutas ilícitas e imorais. E a gente precisa também de valorização profissional, algo que a gente já deu um salto em 3 anos aí, assustador, perto do que eu, com 15 anos de carreira, tenho visto aí de 10 anos para trás. Então, a gente precisa de uma remuneração melhor, a gente precisa de capacitação continuada, de armamento, fardamento, uma identificação, para que a gente consiga que aquele policial ele se sinta pertencido àquilo, que ele entenda qual é o lado dele e ele jamais venha a pensar 2 vezes em qual o propósito que ele está ali. Hoje, o sistema prisional oferta uma série de cursos, aqui foram cursos que a gente ofertou, que a Polícia Penal da Bahia ofertou aos policiais penais esse ano, uma série de cursos interessantes para o sistema prisional. Pode passar. O Conjunto Penal de Lauro de Freitas, a gente conseguiu, em parceria com nosso amigo Ezequiel, fazer também o curso de direção defensiva e evasiva para nossos colaboradores. Fizemos também uma palestra, eu nem vou colocar o vídeo porque eu já estou ali com o meu tempo esgotado, mas fizemos também uma palestra com Douglas Piton, investigador da Polícia Civil, muito interessante sobre mentalidade de operações especiais, que eu recomendo, inclusive, para vocês. Pode passar. Essa é a unidade que nós estamos lá, eu e Érico, na gestão, atualmente, uma unidade de regime semiaberto, e estamos na luta para garantir que tudo isso que eu falei aqui, e que ele falou também, para que a gente consiga seguir nesse enfrentamento contínuo que nunca acaba e nunca termina. Diante dos obstáculos, seja como a águia, abra suas asas, eleve seus pensamentos na direção da vitória. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado até agora. Tá? Sim, a utilização de drones, elas ocorrem quando eu falei que quanto mais nível de segurança a gente tem na unidade, mais o crime organizado ele inova, né? Nas unidades onde a gente tem telamento, onde a gente tem vigilância reforçada, pode ocorrer a tentativa de arremesso ou de enxerto de drogas via drones. O que a gente pode fazer para coibir isso é vigilância por videomonitoramento. Então, a gente tendo torres de vigilância, a gente tendo câmeras, hoje, o sistema prisional, em Lauro de Freitas, a gente já tem uma série de câmeras de patrulhamento, speeddome, com alta definição, onde a gente consegue aproximar. Nós temos um sistema de videomonitoramento que funciona 24 horas por dia, ininterruptamente. Então, o que a gente consegue hoje evitar e coibir o acesso, seja ele via terrestre ou via aérea, é que a gente consiga fazer, de fato, um monitoramento. Então, que a gente consiga ter investimento para que todas as unidades possam ter um sistema efetivo de vigilância por câmeras e também por bases, né, já que a vigilância externa ainda é de responsabilidade da Polícia Militar. É importante a gente destacar isso, apesar da gente também fazer, porque o sistema prisional é gerido pela Polícia Penal, pela SEAP, mas essa parte de perímetro externo, vigilância externa, ainda é uma responsabilidade da Polícia Militar, mas é só com vigilância, com investimento e com videomonitoramento que a gente consegue coibir esse tipo de ação. As áreas do presídio são consideradas áreas de segurança e aqueles perímetros ali são perímetros controlados. Então, se você perceber que aquele vante ali está fazendo o uso para uma finalidade de cometimento de ilícito, a intervenção pode ser até imediata pelos operadores. Os policiais penais podem pegar, cautelar o armamento e tentar fazer o abatimento da aeronave. Não tem problema nenhum com relação a isso, se for feito da forma correta. O que a gente tenta evitar é justamente os excessos, né? Por exemplo, a gente teve um caso recentemente que estava fazendo um sobrevoo não autorizado para fins jornalísticos. Aí já torna o processo um pouco mais dificultoso, né? Porque, querendo ou não, existe a necessidade de, às vezes, você fazer intervenção porque você não consegue premeditar a real finalidade do uso daquela aeronave, mas aí a repercussão negativa com relação a um abate, por exemplo, desse vante, você vai ter uma dor de cabeça, um efeito colateral muito grande. Entendeu? Então, a gente tenta mensurar baseado no seguinte, é área de segurança, ponto. Está sobrevoando, identifica qual é, a gente tenta identificar de imediato, através da nossa monitoração, então, da aproximação perimetral, qual a finalidade. Se a finalidade for cometimento de ilícito, abate. Se não, a gente dá um jeito de chamar a atenção e o operador ia perceber que ali ficou ruim para ele, ele levanta a rua e vai embora. Só complementando, esse caso que ele falou, para fins jornalísticos, ocorreu aqui no Complexo da Mata Escura, e a aeronave, o drone, foi interceptado pela Polícia Penal e foi apresentado para a Polícia Civil para a adoção das providências.